Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a todos e a todas para mais um vídeo do canal Filosoficamente, nesse quadro tão icônico, o que vem à cabeça de um estudante de filosofia. E pensando, refletindo, tendo as minhas experiências, hoje particularmente fiquei pensando sobre as nossas escolhas, o poder das nossas escolhas. O quão livres ou não nós somos na nossa experiência de vida, naquilo que é considerado a nossa competência, a nossa maior atribuição, que é o livre-arbítrio, que é o poder de arbitrar frente várias alternativas e escolhas. Quais são os critérios que alguém utiliza, se apropria para dar a uma escolha uma direção? Em dar sentimento a uma em detrimento de outras. Isto é, qual é a maior competência que um ser humano tem para sentir-se livre e poder direcionar as suas escolhas? Pensando nisso, eu decidi escolher um filósofo que influenciou toda a história da humanidade. Poderia escolher outros filósofos, tantos outros, mas eu escolho Platão. Platão, como que é a liberdade em Platão? Como Platão conceituou, pensou, refletiu, concebeu a liberdade em sua filosofia? Platão, antes de mais nada, ele concebia o universo e o próprio homem uma espécie de dupla natureza. Em outras palavras, existe o mundo material, o mundo dos fenômenos, o mundo dos encontros e das mudanças, este mundo que você encontra todos os dias. Contudo, existe também o mundo das ideias, que é o mundo eterno, o mundo que ele nunca muda, o mundo onde reside toda a sabedoria, toda a verdade, toda a beleza, todo o bem. Nessa perspectiva, o mundo tem essa dualidade, esta dupla natureza. Mas o homem também possui essa dupla natureza. O homem também é dual. O homem, ele tem a parte racional, a parte pensante. Ele tem uma alma que é imortal. E essa alma, ela é a produtora, ela é a causa da razão, da sabedoria, das verdades, os nossos encontros e decisões no mundo material. É pela alma que você alcança as verdades eternas, as ideias absolutas, nesse mundo ideal, nessa natureza ideal. É pela alma que você tem condições de frear as suas paixões, de conduzir de forma reta, absoluta, as suas escolhas, onde você desenvolve as suas virtudes e competências humanas. É pela alma. Por outro lado, o homem também tem uma natureza física, corporal, material, transitória, fugidia, mutável. O homem tem um corpo. E este corpo é um corpo que se apetece de tudo aquilo que é inferior, de tudo aquilo que é relacionado aos vícios, à paixão, ao desregramento, ao desequilíbrio, aquilo que os gregos chamam de híbris, híbris que é o excesso, híbris que é o romper da justa medida, daquilo que é meio termo, o caminho ideal, é o exagero, é o excesso. É a quebra da harmonia cósmica e harmonia pessoal. É este corpo. É o corpo que está sujeito a tudo isso. É o corpo que sente fome, é o corpo que deseja, é o corpo que erra, é o corpo que se apaixona, é o corpo que não tem controle sobre os seus atos, sobre si. E nessa perspectiva, em Platão, obviamente, e muitos outros filósofos se contraporam contra essa ideia de Platão, mas esse não é o vídeo. Eu quero fixar
a ideia sobre essa possibilidade dupla que o ser humano tem, segundo Platão. Será que o homem ele consegue, através dessa natureza eterna, absoluta, ideal, o homem consegue efetivamente controlar, ele consegue ordenar o corpo pulsante, os desejos, as emoções, os afetos? Será que o homem tem essa atribuição com vistas a alcançar a sabedoria e o pleno domínio sobre os seus desejos? Será que o homem consegue isso? Ou o homem, a parte mais forte nele é essa parte que opera, essa parte que o coloca diante de afetividades, de encontros e experiências. E que, em grande medida, a parte racional, ela é apenas usada para justificar as nossas escolhas que têm uma natureza afetiva. Será que você já percebeu que quando você está diante de uma escolha, e essa escolha, quando você consegue dar um direcionamento tal qual você recusa, tal qual você consegue se desvencilhar, optar por um caminho diferente, e você pensa assim: quem determinou isso foi a minha razão, o meu valor ético, foram as virtudes, os meus princípios, correto? E quando você não consegue dizer não a algumas escolhas, ou quando as suas escolhas não conseguem estar alinhadas com um comportamento eticamente aceitável, você diz assim: mas não tinha como eu resistir, foi mais forte do que eu. Os meus afetos, minha paixão, meus desejos, eles contribuíram, eles foram preponderantes na tomada de decisão. Então, vê como você também, de certa maneira, é um platônico, porque você admite que nós temos uma natureza superior que é racional. Essa natureza, ela tem condições de dar conta de nossas pulsões e desejos, porque quando você fala não conseguir, pressupõe que você poderia conseguir, pressupõe que você tinha condições, pressupõe que a natureza inferior, que os desejos, eles, pelo menos nessa escolha, eles foram sujeitos, eles foram, de certo modo, eles operaram em um nível onde a capacidade pensante racional não conseguiu ser a mais forte, não conseguiu ser a mais determinante. Mas será que nós temos essas duas naturezas? Será que Platão tem razão? Será que às vezes nós conseguimos direcionar nossas escolhas com ética, com um bom comportamento, com a nossa moral, com os nossos princípios? E tem hora não. A gente fica incontrolável, não conseguimos segurar a onda, a gente chuta o pau mesmo, a gente se irrita, a gente quebra protocolos, a gente se vê fazendo coisas que talvez em outras situações não faríamos. Mas se nós tínhamos condições de ter um comportamento diferente, oposto, o que nos levou a manifestar essa natureza, segundo Platão, inferior? É porque ainda nós estamos numa espécie de aprendizado. E quanto mais treino você tiver, quanto mais atitudes, quanto mais consciência da sua natureza, é por isso que Platão, para ele, a educação era uma educação integral, era uma educação completa. Desde a mais tenra idade, você tinha que educar as crianças, o ser humano,
para quando chegar à vida adulta, ele ter condições de usar a parte superior de sua alma, que é a razão, e não deixar ser conduzido pelas paixões, pelo corpo, pelos desejos, pelos vícios. Então, quanto mais você tiver consciência da sua dupla natureza e lapidar e dilatar e treinar a sua natureza superior, mais livre você será, menos influenciado você será. E a pergunta que eu faço para vocês: o que faz na sua concepção, na sua vida diária, tomar resoluções, decisões entre A, B e C? O que faz vocês às vezes resistirem a certas influências, a determinações exteriores e outras vezes cederem? Qual é o critério que vocês usam? Será que Platão tem razão? Será que é realmente isso? Quanto mais consciência nós temos de uma natureza divina, racional, superior, mais fortes seremos para dar resoluções verdadeiras, justas e boas em nossa vida? O que vocês acham disso? O homem é duplo? O homem tem corpo e alma? O homem tem razão e emoção? Tem um mundo superior, um mundo que não muda absoluto, e tem o nosso mundo aqui? O que faz você escolher? Qual o princípio? Qual a conduta? Qual o critério? Qual o modelo? Quero saber. E aqui é mais um vídeo do canal Filosoficamente, o que vem à cabeça a um mero estudante de filosofia. Até o próximo vídeo. Até mais.